nós convidamos a igreja nesse momento a estar se colocando de pé. E nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7, o verso 14. 2 Crônicas 7, 14. Deus aqui, em resposta à oração de Salomão, no momento da dedicação, no momento da dedicação do templo ao Senhor Deus, Salomão faz uma oração. E Deus responde à oração de Salomão neste versículo. E diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Pai de amor, aqui está a tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, ministra a cada um de nós aqui, segundo a nossa necessidade. Que venhamos, Senhor Deus, a ser impactados pela tua palavra. Que possamos colocar em prática a tua palavra, Senhor, e compreender tudo aquilo, Senhor Deus, que tu quer transformar em nós, Pai, porque nós precisamos do seu cuidado, da ação do teu Espírito Santo para ir transformando a nossa vida, para que cada dia, Pai de amor, nós possamos a te servir na beleza da tua santidade, para que a cada dia, Senhor Deus, nós venhamos a nos envolver mais e mais com a tua palavra, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Trata de cada um de nós, Senhor Deus, que possamos sair daqui diferente do que entramos, mas isso tudo, Senhor Deus, para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. A igreja pode sentar. Amados, aqui é uma promessa de Deus, e a nossa oração, ela precisa ser em cima da promessa de Deus, em cima da palavra de Deus, e por isso nós devemos orar dentro do que a Bíblia nos orienta. Nós precisamos entender as condições que aconteceram para Deus atender a oração de Salomão e para Deus fazer esta promessa ao seu povo. Nós vemos aqui algumas condições em que Deus coloca para o seu povo, que ele vai atender a oração. E aqui se torna uma promessa de Deus para o povo de Israel, mas essa promessa, amados, ela não ficou restrita ao povo de Israel como nação, mas ela também é para o Israel espiritual, para todos aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus. Então, a igreja de Cristo é esse Israel. Então, essa promessa, ela também alcança a nossa vida. Mas nós precisamos entender o contexto em que aconteceu essa promessa, essa resposta de Deus à oração de Salomão. Nós vemos que já no capítulo anterior, no início desse capítulo e nos capítulos anteriores, quando Salomão faz a oração dele. Salomão preparou o templo que Deus
que surgiu no coração de Davi, sim, conduzido pelo Espírito Santo para que ele construísse um templo de adoração a Deus. E aí Davi fez o quê? Preparou todo o material, preparou tudo para fazer, mas Deus falou que Davi não ia fazer, porque ele era um homem que tinha muito sangue nas suas mãos, mas o filho dele, Salomão, iria fazer. E aí Davi foi sucedido por Salomão. Salomão assumiu, Deus foi dando toda a condição, Deus deu sabedoria a Salomão, e Salomão então pegou todo o plano que Davi já tinha feito, preparado tudo, o material, a oferta, tudo, e o povo se dedicou, e o povo foi, e Deus capacitou a muitas pessoas para estar preparando aquele templo dedicado ao Senhor Deus. Esse templo, ele foi assim, tão importante para o povo de Israel, e Deus mostrou que o povo deveria estar ali adorando naquele templo, servindo ao Senhor naquele lugar, de forma que o salmista disse que para ele, um dia, nos átrios do Senhor, no templo, naquele local especial do Senhor, para ele era melhor do que 1000 dias, e nós vemos tantos salmos falando do templo, da casa do Senhor, em que Salomão construiu. Então Salomão, aqui no capítulo 6, no início aqui, ele abençoa o povo e louva a Deus pelo templo, por tudo que foi feito. E depois Salomão faz uma oração, e nessa oração, Salomão louva a Deus e declara tudo o que Deus falou sobre Davi, da honra, da glória, que não faltaria da semente de Davi na direção do povo. E Salomão foi fazendo essa oração de dedicação ao templo, e Salomão foi orando, e no final, Deus, e essa informação está no capítulo 7, no versículo 1, olha o que Deus fez, mediante o envolvimento do povo com a sua casa, mediante a tudo que estava acontecendo ali, todo aquele compromisso do povo de Israel com o templo, considerando ali o local onde o nome do Senhor estaria, e toda essa felicidade, e diz a palavra de Deus, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Muitas vezes nós queremos ver a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Queremos ver a manifestação da glória de Deus naquilo que nós estamos fazendo, em adorar o Senhor, em servir ao Senhor, e ficamos desejosos. Muitas vezes as pessoas pensam que a manifestação da glória do Senhor Deus precisa ser como nesse tempo que o fogo desceu. Outros imaginam que a manifestação da glória de Deus é do ressuscitado morto. Outros pensam ainda que a manifestação da glória de Deus só pode ser com uma cura, com uma solução. Sim, Deus pode fazer isso, Ele faz. Mas entendam, amados, a manifestação da glória do Senhor, que é a maior de todas, sabe qual é? É a conversão de uma vida. Essa é a maior manifestação da glória de Deus. Sabe por quê? Porque no momento em que a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, ela é transformada em filho do Deus Todo-Poderoso. A pessoa que entrega a sua vida a Jesus Cristo, ela se transforma agora, não só mais povo de Deus, como estava se referindo aqui naquele tempo ao povo de Deus, mas agora ela passa a ser filho de Deus, pertencente da família de Deus. Nós vemos isso, amados, em que
Deus fez essa caminhada do povo todo vir lá de trás, todo o Velho Testamento apontando para o Senhor Jesus Cristo, para a obra que Jesus Cristo ia fazer. Sabe por quê? Porque olha só, aqui Deus mostrou sobre o templo, aqui Ele manifestou a glória dele no templo, para que o povo visse, para que o povo desejasse estar no templo. Mas sabe o que Deus fez? Com a vinda de Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus, Ele nos transformou em filhos dele, filhos de Deus, família de Deus, mas também Deus nos transformou no templo sagrado da habitação dele. Vejam uma coisa maravilhosa, ele fez o povo desejar estar no templo, e trouxe tudo isso, mas em Cristo Jesus, Ele transformou todos os seus filhos no local da sua morada. Então a igreja de Cristo não é só o povo de Deus, a igreja de Cristo é a família de Deus. Nós vemos aqui no versículo seguinte, continuando em que Deus falou isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão os meus olhos atentos, os meus ouvidos à oração deste lugar. Ele estava se referindo ali ao templo de Salomão, que Salomão construiu, que naquele momento a promessa dele é que ele sempre estaria ali, atento às orações, a tudo que fosse feito ali. E mais para frente nós vemos ele ainda falando que e isso estava também na oração de Salomão, porque Salomão pediu isso a Deus, pediu que se o povo fosse levado para o cativeiro por causa de pecado, alguma coisa, e lá se arrependesse e virasse para a posição do templo e orasse, que Deus atendesse. E Deus respondeu essa oração. Aqui adiante: agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vocês viram a promessa que Deus deu ali? Mas entendam que essa promessa, quando nós vemos em Cristo Jesus, que nós nos tornamos o templo da habitação do Deus sagrado, sabe o que significa dizer isso? Que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso faz morada em nós. Mas como Ele é onipresente, Ele, além de estar vivendo em nós, Ele está nos céus. E isso significa dizer, meu irmão, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, sinceramente, os olhos de Deus nunca mais se afastam da nossa vida, mas é um olho de misericórdia, é um olhar de amor, é um olhar que promove a nossa comunhão com Ele, é um olhar que promove também o nosso arrependimento quando nós pecamos. Os olhos de Deus sempre estão sobre as nossas vidas, o seu ouvido está sempre atento às nossas necessidades. Mas então, será por quê? Nós não conseguimos perceber isso, nós não conseguimos sentir, nós não conseguimos trabalhar e viver em função disso. Aí nós voltamos para o texto lido, 2 Crônicas 7,14. E diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Amados, aqui Deus está mostrando que naquele momento, naquele povo, que ele foi mandado para o exílio, ou está recebendo algum castigo de Deus por causa do pecado, se o povo, que é povo de Deus, compreender e se arrepender, compreender que está nessa posição
e se colocar diante de Deus com essas atitudes, Deus vai restaurar a comunhão dele. Deus vai tratar de cada um de nós. Deus vai mover o natural e o sobrenatural a nosso favor no momento do nosso aquebrantamento. Então diz aqui a palavra de Deus: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Hoje, qual é o nome dado a esse povo de Deus que se chama pelo nome dele? A igreja. A igreja de quem? De Cristo. Entendam, meus amados, que ser participante da igreja de Cristo Jesus é o que existe de mais maravilhoso nesse mundo. Significa dizer que nós somos a família de Deus. Significa dizer que os olhos de Deus, o amor de Deus, a atenção de Deus está sempre sobre nós. Mas Ele quer que nós compreendamos que nós pertencemos a eles, que nós temos uma aliança em Cristo Jesus para com o nosso Deus. Por isso que ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se a igreja de Cristo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, entender a importância de ser filho de Deus, de ter comunhão com Deus, de ter o Espírito Santo morando em seu coração, e valorizar isso, e valorizar buscando a se envolver. Veja, o povo ali se envolveu com toda aquela obra do templo, eles tiveram felicidade, eles participaram doando coisas para construir o templo, preparando tudo, muitos estiveram ali trabalhando. Então eles tiveram a alegria de estar servindo ao Senhor Deus, por serem o quê? O povo de Deus. Assim também deve ser conosco, amados. Nós precisamos ter a alegria de estar na casa do Senhor, nós precisamos ter a alegria de estar servindo ao Senhor Deus, de estar orando, de estarmos louvando a Deus, de estarmos evangelizando, para que mais e mais pessoas se rendam aos pés do Senhor Jesus. Nós precisamos estar nos envolvendo cada vez mais com a palavra do Senhor Deus. E aí, Deus fala mais uma coisa: se humilhar. O que nós podemos entender como essa posição de humildade? Entender que quando nós nos colocamos em posição de humilhação, de humildade diante de Deus, nós estamos declarando a Deus que nós necessitamos dele. Paulo, para que tivesse tirado o espinho na carne dele, ele clamou a Deus 3 vezes. E qual foi a resposta de Deus para ele? Vocês lembram? Alguém lembra a resposta? Por quê? Entenderam o que se refere à humildade? Quando nós nos colocamos em humildade diante de Deus, nós estamos declarando a Deus que nós somos necessitados da misericórdia dele, nós somos necessitados da ajuda, da ação do Espírito Santo, porque em nós não existe capacitação alguma nossa humana para que nós consigamos estar na presença de Deus. Por isso que João falou que convinha que ele diminuísse mais e mais, para que Cristo crescesse. Entenderam? A oração, amados, a oração é uma declaração de submissão, é uma declaração de gratidão, é uma declaração de confiança e de total dependência da ação de Deus. Nós não podemos achar que nós somos capazes de realizar a obra de Deus
pelas nossas capacidades, sejam intelectuais, financeiras, sejam quais forem, mas assim na dependência. Pegando aqui um gancho na campanha de missões, muitas vezes as pessoas pensam, não, eu tenho que ofertar muito para missões, eu tenho que... Amados, é muito importante sim nós ofertarmos, mas saibam, não é o valor que eu dou em grande quantidade, ou que qualquer um dá, eu estou dando a suposição para não falar qualquer irmão, qualquer pessoa que tenha condições, que se ache rico, então ela chega, não, eu vou completar o alvo da igreja e vou dar esse dinheiro aqui para alcançar o alvo da igreja. Não, meus irmãos, é o envolvimento da igreja com a campanha de missões, é o envolvimento das crianças, é o envolvimento de todos os departamentos, porque isso aviva em nosso coração o desejo de evangelizar, o desejo de pregar a palavra de Deus, o desejo de envolver nessa obra tão maravilhosa que é a salvação de pessoas. Então, nós precisamos, sim, nos envolvermos, todos nós, sim, nós vamos fazer um sacrifício, vamos dar aquilo que nós podemos dar, mas estaremos ofertando ao Senhor Deus, com alegria e gratidão, e nos envolvendo assim na obra do Senhor, assim como aquele povo envolveu. Sabe o que Deus faz? Ele manifesta a glória dele. Ele levanta pessoas, ele usa os servos dele lá em missões, mas por quê? Não porque se considerou alguma coisa, mas porque se envolveu e conheceu a sua posição de dependência do Senhor. Então, nós vimos aqui que há necessidade de nós vivermos em humildade. As pessoas pensam assim, a humildade é não ter conhecimento intelectual. A humildade é não conhecer os padrões de cultura, ou ter estudo. Não. A humildade é entender, como uma vez aqui eu já preguei, que só na vida daquele que é humilde diante de Deus é que Deus realiza a obra dele. Porque Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. É tão importante isso, como na outra mensagem que eu preguei, Jesus Cristo veio na posição de humildade total. Ele veio numa família que não tinha tantas condições financeiras assim. Ele veio, nasceu numa manjedoura. Os pastores foram aqueles humildes que estavam no campo que Deus levou para ter o primeiro contato com ele. Ele poderia ter nascido no palácio. Ele poderia ter nascido já na situação de poder, de glória humana, não. Ele veio numa posição de humildade, para que a glória de Deus fosse manifesta, revelada a cada um de nós. Por isso que a humildade é muito importante. Nós devemos vigiar sempre, porque se nós não vigiarmos, nós não vamos ser humildes, nós vamos ser orgulhosos. Essa é a realidade. Então, nós precisamos estar vigiando sempre, tomando posição de humildade. A palavra de Deus, ela nos orienta que nós não devemos fazer nada por vanglória e nem por orgulho. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por quê? Por humildade, assim considerando o outro superior a si mesmo. Sabe por que isso? Porque quando nós nos consideramos superior a outra pessoa, muitas vezes nós não prestamos atenção no que ela fala. E muitas vezes Deus está usando a pessoa para falar para nós. Então, deve ter esse sentimento. Se nós queremos ser instrumento da manifestação da glória de Deus,
no nosso casamento, na nossa família, no emprego, onde nós estivermos, nós precisamos cultivar a humildade no nosso coração, para que o nosso relacionamento familiar, conjugal, agrade a Deus. Nós precisamos buscar viver em humildade, dando atenção ao outro, não considerando que o outro é inferior a nós, não importa a situação financeira, intelectual e qualquer outra coisa, nós devemos considerar o outro superior a nós, para daí nós estarmos atentos a tudo que é falado, a tudo que é conversado, e com humildade, a gente está buscando fazer aquilo que Deus quer, que é abençoar o nosso relacionamento conjugal, que é abençoar o nosso relacionamento familiar, que é abençoar o nosso relacionamento dentro da igreja de Cristo, porque enquanto há o orgulho, a soberba, a glória de Deus não vai agir. E por isso é muito importante. Aí a palavra de Deus continua. E orar, e buscar a minha face. Nós vimos aqui essa promessa de Deus de atender às necessidades, de dar paz na tribulação, de nos capacitar a vencer, mesmo ainda estando passando por problemas. Ela é alcançada pela oração. Ela é alcançada pela oração. É uma promessa que Deus faz a cada um de nós. E Ele ainda continua aqui, e buscar a minha face. Nós vemos aqui que naquele tempo não existia a presença de Deus naquele povo. Eles ainda não eram filhos de Deus, eles eram um povo de Deus, numa aliança que estava apontando para Cristo Jesus, para que em Cristo Jesus, sim, todos aqueles que o recebessem o Espírito Santo, se tornassem filho de Deus, família de Deus. Então eles ainda não eram. Então havia uma necessidade dessa busca pela face de Deus, dessa busca pela presença de Deus. Hoje em dia, a nossa busca é pela vontade de Deus, é querer participar, entender e se envolver com a santidade de Deus, porque o Deus Todo-Poderoso, que é santo, que é poderoso, vive dentro de nós. Nós somos servos dele, os olhos deles estão atentos para conosco, a necessidade da santidade, porque a falta de santidade impede o nosso relacionamento com Deus. Os nossos pecados atrapalham a ação do Espírito Santo na nossa vida. Vejam uma aplicação direta. Naquele tempo já acontecia isso do relacionamento do povo com Deus. Os pecados, o mal, a desonestidade, tudo prejudicava o relacionamento deles com Deus e impedia que Deus os abençoasse. Sabe por quê? Porque eles não estavam buscando a face, a vontade, a santidade de Deus, estavam envolvidos nos seus pecados, nas suas vontades, nas suas injustiças, e nós vemos isso, tudo isso aqui sendo profetizado, e depois aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel profanou o templo, no caso lá em Jerusalém, Judá, porque Israel já tinha sido destruído, nós vimos nas nossas lições da EBD, está na Bíblia, e Judá depois também pecou contra Deus, profanou o templo e foi levado para o cativeiro. E lá no cativeiro eles se lembraram e clamaram a Deus. Se cumpriu isso aqui, Deus trouxe o povo de volta, restaurou o templo, restaurou Israel. E o povo buscar a face de Deus. Amados, buscar a face de Deus
é buscar nos envolvermos com aquilo que Deus quer que nós façamos. É buscar viver para a glória de Deus. Mas olha só, isso aí, Deus está falando do desejo do coração do povo. Então o povo está afastado da comunhão, precisa entender que é povo de Deus. Aí depois, o povo precisa entender e se humilhar, que ele depende do Senhor Deus. A humildade, a buscar, a se aproximar cada vez mais de Deus, buscar a face de Deus, orar. A oração, amados, move o coração de Deus a nosso favor. E muitas vezes, a pessoa pode até pecar sem saber que está pecando. E aquilo está atrapalhando a comunhão dela com Deus. E aí vem a oração: Senhor, se eu estou pecando, me mostra onde eu estou pecando, para que eu venha consertar, para que eu venha me arrepender, para que eu venha largar isso, deixar essas coisas. Isso acontece. E quando nós tomamos essa posição, Deus vai e mostra. E aí nós temos condições de vencer isso. E aí, amados, vem aqui. E Deus mostra, né? E aí vem o próximo. E se converter dos seus maus caminhos. O que significa esse converter dos seus maus caminhos? Esse converter é largar, mudar. Muitas vezes a pessoa fica tão aprisionada no pecado, assim, fica sem força, sem condições de largar. Ela sabe que é pecado, mas ela não consegue se afastar. Ela quer, ela não tem jeito, ela não consegue. E ela começa a orar: Senhor, tem misericórdia de mim. E aquela que está no pecado, mas ainda nem compreendeu, que ora: Senhor, me mostra, Deus mostra. E ela não consegue. Paulo faz uma orientação sobre isso. Ele fala que o pecado não vem superior às nossas forças. Eu vou abrir o texto aqui e vou ler, para eu não falhar. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. O que a palavra de Deus está falando aqui? Se ele está falando que a tentação, que o pecado é humano, isso significa dizer que tem como a gente tentar lutar contra ele, sim. Mas aí a pessoa luta, não consegue. Aí ele fala mais uma vez aqui: e não vos deixará tentar acima do que podeis. Mas a pessoa está muito fragilizada, ela está muito envolvida emocionalmente no costume com aquele pecado, e ela não consegue vencer. Aí Deus fala aqui: e com a tentação ele dá o escape. Sabe o que está significando dizer isso? Se você está passando por um problema desse, se você está envolvido nisso, você sabe que é humano, mas você não conseguiu. Você sabe que Deus não nos deixa ser tentado além do que nós suportamos, mas você não consegue. Aí vem o segredo aqui, ele dá o escape. E você sabe quando Deus dá o escape? Quando na oração você declara isso tudo para Deus: Senhor, eu sei que eu estou no pecado, que ele é humano, mas eu não consigo. Senhor, eu quero me livrar dele, mas eu não consigo. Senhor, eu quero ter força, mas eu não consigo. Eu sei que tu falou que não vem superior à minha força, mas eu não estou conseguindo, Senhor. Senhor, aí normalmente o que eu falo é jogar a toalha. Senhor, eu não consigo. Manda o escape, me ajude, eu dependo de ti,
para vencer esse pecado. E entenda isso aqui está mostrando aquele buscar a minha face, é você se render diante de Deus com humildade, com sinceridade, abrindo o seu coração para Deus. Senhor, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo, me ajuda, Senhor Deus, manda esse escape. A palavra de Deus diz, como Paulo falou aqui, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai mandar o escape, sabe por quê? Porque você mostrou que você quer, mas você não tem força. A situação é maior do que você pode. E aí Deus, mediante essa oração, mediante você entendendo que você é um servo de Deus, aliançado com Deus em Cristo Jesus, mediante a tudo isso que Deus falou aqui naquele momento ao povo, você é o povo de Deus, diante dessa declaração de humilhação diante de Deus, na oração, buscando a face de Deus, buscando a vontade de Deus. Amados, não existe coisa melhor para a nossa vida senão viver a vontade de Deus, em todas as áreas da nossa vida, em todas, na financeira, na emocional, na familiar, na profissional, nos estudos, no trabalho, em todo lugar. Nós, como servos de Deus, precisamos desejar viver a vontade de Deus. Quando nós apresentamos isso com toda a humildade, declarando toda a nossa necessidade de Deus, arrependidos, querendo uma mudança, porque quando se faz isso, se reconhece todo o seu dano, todo o seu pecado diante de Deus. Você está falando assim para o Senhor: Senhor, eu quero me converter, eu quero mudar disso, Senhor, mas eu não consigo, isso está superior às minhas forças. Aí a resposta de Deus, olha só, por isso que Paulo escreveu aquilo lá, esse é o escape de Deus. Aí, como eu falei, eu chamo de jogar a toalha, você fala assim, ó, por minha condição eu não consigo, Senhor, só pela tua ação sobrenatural. Aí Deus fala o seguinte: então eu ouvirei dos céus. Esse ouvir dos céus não quer dizer que antes Deus não estava ouvindo. Esse ouvir dos céus significa a atitude do Deus Todo-Poderoso, começando a agir a nosso favor. Sabe para quê? Para nos libertar daquilo que a gente não está conseguindo, para libertar desse desafio tão grande, que nós já declaramos que nós não somos capazes, sem a ação do Deus Todo-Poderoso. Ah, meus amados, aí Deus fala aqui, que coisa maravilhosa. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Aqui Deus dá o escape. E a pessoa consegue sair daquela condição que ela não conseguia. Aqui Deus dá o escape. E Ele disse: e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa foi a declaração que Deus fez lá naquele tempo e se cumpre hoje na nossa vida. Amados, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei no que você está passando, mas Deus sabe. E nesse momento eu convido a todos a estarem fechando os olhos. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Você entendeu a palavra de Deus? Isso aqui foi uma promessa feita lá atrás, mediante a oração de Salomão, de consagração naquele tempo em que a glória de Deus, como fogo dos céus, desceu e consumiu aquelas ofertas, aqueles animais. Pois eu garanto que hoje
Não vai ser um fogo visível, mas vai ser o poder de Deus, da glória de Deus, caindo sobre nós. Deus já está em nós. Ele vai agir a glória de Deus, do seu poder na nossa vida, perdoando os nossos pecados, sarando o nosso sentimento e nos capacitando a vencer aquilo que nós precisamos vencer, porque nós buscamos a vontade dEle, nós buscamos a face dEle.